pessoal das turmas 110 e 111. Fizemos aí já a nossa correção dos exercícios, né? Agora vamos seguir aí com a matéria. Vamos lá agora com função inversa, né? A função inversa, né, ela vai ter tudo a ver com a composição, aquela lá que a gente viu agora até o último tópico, tá? Por definição, o que é a função inversa, cara? É mais ou menos o que tu já tá pensando. Se eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho um certo x aqui, né? Quando eu aplico a função f no meu x, aqui eu vou parar onde? No f de x, né? Que é o y. Que é meu y, né? Para cada x eu formo um par com y, né? Eu sempre formo os pares x e y. Esse y aqui é o f de x. É o par do x pela função f, né? E o que é essa tal de função inversa, cara? A função inversa é uma função que eu vou chamar de f a menos 1, como se fosse um expoente ali, menos 1, tá? Mas é só um nome, não é um expoente. É só uma notação. A função inversa, ó, que eu vou chamar de f a menos 1, ela é a função que vem daqui pra lá. Ó, a primeira coisa da função inversa, ó, a f a menos 1, ela é de b. Se a função f é de a em b, a função a inversa é de b em a. Ou seja, aqui a primeira coordenada pertence a b e a segunda pertence a a. Aqui é o contrário, né? Aqui a primeira pertence a a e a segunda pertence a b, né? Aqui é assim, ó. A primeira pertence a b e a segunda pertence a a. E de que maneira eu defino a inversa da f? Bom, é exatamente isso aqui, ó. Ela pega um cara aqui do b e manda de volta pro x que levou até aqui na f, ó. É a função que manda de volta o cara aqui pro x. Entendeu? Ó, vamos ver alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, exemplos. Tá? Então, aqui um certo, né, o x aqui vai no f a menos 1 dele, né, de x. Que na verdade era o y da antiga, né? Isso é que é a confusão, é por isso que eu nem vou deixar isso aqui escrito. Porque o x aqui, na verdade, na outra função ele era o y. Tu entendeu? As coisas invertem de papel. O que era x, ó, quando eu aplico a inversa, ele vem cair aqui, ó. Esse cara aqui é o f a menos 1 desse y aqui, né, na verdade. Ele é o f a menos 1 desse yzinho aqui. Só que se eu tomo esse cara como domínio, aí aqui é que fica os x, né? Aí é que tá a confusão. Mas não é que seja confusão, é que as coisas estão, elas estão trocando de papel mesmo. Na função normal eu pego um x e levo no f de x. A inversa é a que leva esse cara de volta. É a que pega o cara daqui e leva de volta no que ele tinha ido pela f, no que mandou pela f. É o cara que faz o caminho de volta. Vamos ver alguns exemplos aí pra gente entender melhor esse negócio. Ó, vamos supor que eu tenha A igual a 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B seja igual a π raiz de 2 e, sei lá, algum número que tu conheça aí, algum outro número que tu conheça. Algum outro número estranho que tu conheça. E delta, pronto. Tá? Aí eu vou fazer a seguinte delta e delta, isso aí. Vamos deixar assim. E eu defino f de a em b da seguinte maneira. F de 1 igual a raiz de 2.
f de 2 igual a E, f de 3 igual a π e f de 4 eu defino como sendo delta. Tá? Ou seja, como é que vai ficar meu diagrama? Vai ficar assim, ó. Fiz ter feito de preto isso aqui, o azul vou deixar para inversa. Ó. A B 1, 2, 3, 4 π raiz de 2 e delta. Esse E a gente vai aprender nesse ano. É a base do logaritmo natural. Tá? E aí eu defini assim, ó. O 1 vai no raiz de 2. O 2 vai no E. O 3 vai no π e o 4 no delta. Isso aqui é função? Óbvio que é. Todo mundo tá fazendo par e só faz com 1. O que nesse caso seria f a menos 1, cara? O que seria, ó, f a menos 1, que é a inversa, vai ser obviamente uma função de b para a. E aí agora eu te pergunto, ou seja, f a menos 1 é daqui para lá. Então, o π, ó, quem é a f a menos 1 dele? Ó, é o 3. Então, f a menos 1 de π é igual a 3. Quem é o f a menos 1 do raiz de 2, ó? Aqui é f, aqui em preto é a f e em azul é a f a menos 1, tá? Quem é o f a menos 1 do raiz de 2 é 1, então f a menos 1 da raiz de 2 é 1, é o cara que volta. F a menos 1 do E é o 2. E f a menos 1, ou a inversa, do delta, vai ser quem? Ó, vai ser o 4. O f a menos 1 do delta vai ser o 4. Porque agora aqui é que é o domínio, ó. Aqui é que é o domínio da f a menos 1. E aqui é que é o contradomínio da f a menos 1. É daqui pra lá agora a f a menos 1. É daqui pra lá a f a menos 1. Tá? Ou seja, a f a menos 1 é a que faz o cara voltar pro lugar de origem dele na função f. Né? A f mandou 1 no raiz de 2. Então a f a menos 1 joga o raiz de 2 de volta no... Volta pro 1. Volta pro 1. Tá? Então, em relação a f, ó, em relação a f é a que faz voltar cada um pro seu lugar de origem. Né? A f pega esses caras, manda nessa ordem aqui das setas, e aí a f a menos 1 manda tudo de volta como era. Manda tudo de volta como era. Tá? No fundo, o que está acontecendo aqui? Tu percebe que o x está trocando de lugar com o y e o y com o x? Ó, esse cara que era x, ó, esse cara que era x virou y. Esse era o x, esse era o y, né? Ó, esse era o x e esse era o y, não é isso? Agora, esse aqui, agora na f a menos 1, esse aqui, ó, o raiz de 2 virou x e o 1 virou y, né? Porque o que quer dizer isso aqui, ó? Isso aqui é o par do raiz de 2 pela função inversa, que é igual ao 1. Então, o 1 é igual ao par do raiz de 2 pela função inversa.
Agora é esse cara que tá indo. Lembra que esse aqui, ó, esse aqui é o da segunda coordenada. Esse aqui é o da primeira coordenada, esse é o da segunda. Ó, o 2 era o x e o e era o y. Agora, o 2 é o y na inversa e o e é que tá fazendo o papel de x. Né? É f de x, f é menos 1 de x, né? Ó, o delta, ou melhor, o π era o y e o 3 é que era o x, f de x, né? Agora o π é que é o x e o 3 é que é o y. E aqui é a mesma coisa, ó. O 4 era o x e o delta era o y. Agora o delta é o x e o 4 é que é o y. Tu entende a função inversa? Porque eu tô tomando agora na inversa o domínio aqui, ó. É aqui que eu tô tomando o domínio. Então, esses aqui são os meus x, porque o domínio é a primeira coordenada, e esses aqui estão sendo os meus y. O que era x vira y, o que era y vira x. Essa é que é a frase que tu não pode esquecer. Porque é essa frase que vai resolver todos na prática pra ti. Tá? E eu já vou te explicar por quê. Uma última explicação conceitual é assim, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Uma última explicação conceitual da coisa é assim, ó. É isso aqui, ó. Uma última explicação conceitual é o seguinte, ó. Eu tenho a minha f de A em B. Tá aqui o A. Desculpa. Tá aqui o B. E tá aqui o A de novo. Olha aqui, ó. Eu pego um x aqui, tá? E aplico a f nele. Vai cair aonde no f de x? Né? Eu aplico a função f. Só que agora eu pego esse f de x e aplico a inversa. Esse cara vai voltar a ser quem? Vai voltar pro x de onde ele saiu. Lembra que esse é o papel da inversa, né? É mandar todo mundo de volta pro seu lugar. Então esse cara vai cair de volta no x, que é quem? Só que agora presta atenção, cara. Agora presta muito atenção. Para ele voltar aqui pro x, ele volta pro x quando eu aplico a inversa, né? Mas em quem que eu tive que aplicar a inversa, ó? Então isso aqui é a inversa de alguém. De quem? Ó. Quando eu aplico a f, eu caio... Quando eu aplico a f de A em B, eu caio no f de x, cara. Né? Quando eu aplico a inversa, nesse cara aqui, agora é de B para A, ó. A função inversa é de B para A. Quando eu aplico a inversa, tem que cair de volta em quem? No x, né? Esse é o papel da inversa, é mandar de volta pro x. Só que na verdade eu apliquei em quem essa f? A inversa, desculpa. Eu apliquei nesse cara aqui, ó. Eu apliquei nesse cara aqui, ó. Ou seja, na verdade esse x ele é f a menos 1 do f de x. E isso aqui, cara... E isso aqui, na verdade, isso aqui o que que é? É f a menos 1 composto com f. Né? Aplico a f a menos 1 de novo, ó. Faça a composição, ó. Ó. F a menos 1 composto com f. Primeiro é daqui pra lá que a gente lê, né? Primeiro é f, depois f menos 1. Ou seja, acabei... Isso aqui é uma observação importante, tá? Então, f a menos 1 composto com f dá o próprio x, cara. Tá? F a menos 1 composto com f volta pro x. Porque eu aplico primeiro a f, mas quando eu aplico a f a menos 1 eu volto, ó. Volto pro x. Tanto aqui quanto aqui. Ó, aqui. Aplico a f, vem. Aplico a f a inversa, volta.
Então, isso aqui tu não pode esquecer, ó. Isso aqui, ó, observação então. Observação. Ó. Sempre que tu compuser f a menos 1 com f, isso aqui vai dar sempre o x. Ou melhor, sempre que tu fizer isso aqui, ó. Isso aqui aplicado num certo x, isso aqui sempre vai dar o próprio x, cara. Isso aqui sempre... Tá? Isso aqui sempre vai dar o próprio f a menos 1 composto com f, cara, é sempre o próprio x. Para qualquer x que tu pegar, quando tu aplica f e depois aplica f a menos 1, tu volta pro x. Tá? E agora... Tá, e se eu fizer o contrário, e se eu fizer f aqui e f a menos 1 aqui, aí tu vai ver que vai dar o y, tá? Aí tu vai ver que vai dar o y, olha aqui, ó. Aí tu vai ver que vai dar o y, ó. Tá ligeirinho, porque eu ainda tenho que mostrar a parte dos gráficos ali pra vocês. Porque eu ainda tenho que mostrar a parte dos gráficos pra vocês. Tá? Olha aqui, ó, quando eu faço também, quando eu pego assim, ó, o B aqui, o A aqui e o B aqui de novo, eu tenho a minha F de A em B, né? Ó, aqui o X, aqui caindo no F de X, né? Deixa eu fazer laranja aqui pra ficar melhor. A minha F caindo no F de X, né? Ok. Só que quando eu aplico daqui pra cá, ó, e esse meu F de X, ele é um Yzinho, né? Ele é um Yzinho, né? Tá? Só que quando eu aplico a F nesse Yzinho, tá? Eu venho pro X. Eu volto aqui pro X. E se eu aplicar F nesse X, e se eu aplicar F nesse X, é óbvio, se eu aplicar F nesse X, ó, é óbvio que eu caio no F de X. Então, partindo daqui agora, ó, partindo daqui, quando eu aplico a F a menos 1 nesse Y, eu volto pro X. Quando eu aplico a F no X, eu caio no F de X, que é o próprio Y, né? Que é o Yzinho, cara. Que é o Yzinho. Ou seja, olha aqui, ó. Quando eu tomo, olha aqui, ó, é a mesma coisa que aqui, cara. Eu tô tomando primeiro a F, aqui eu tomei primeiro a F e depois a F a menos 1. Aqui eu tô tomando primeiro a F a menos 1 e depois a F. Esse cara aqui, ó, deixa eu desfazer o meu apêndice aqui. Esse meu boneco aqui, ó, ele na verdade é o seguinte, ó. Tu concorda comigo que aqui esse meu Y, ele é F
desse x aqui, isso é óbvio, esse tá aqui escrito já, né? Esse meu y, ele é f, é pegar f e aplicar nesse x. Só que esse x, meu amigo, esse x aqui, cara, esse x aqui, ó, ele é f a menos 1 desse yzinho. Ele é f a menos 1 desse yzinho, cara. Ou f a menos 1 desse f de x, cara. Tá, mas vamos botar o yzinho pra ficar resumido aqui pra atender o meu propósito ali. Meu propósito não é maligno, né? É um propósito benigno. Então, na verdade, esse f de x aqui, ó, desse x, na verdade, ele é f disso aqui, ó. Ele é f do f a menos 1 de y. E tá aqui a igualdade, ó, que me interessa agora. Quando eu aplico f e depois f a menos 1 no x, eu caio no próprio x. Aqui, quando eu aplico f a menos 1 primeiro no y e depois aplico f, eu caio de volta no y. Ó. Eu comecei com y, apliquei a inversa, voltei pro x, apliquei a f, voltei pro y, né, cara? Uma volta na outra, né? Tá ok? Então tá aqui, ó. Observação de novo. Observação. Ó, quando eu faço f primeiro, tá? Então f composto com f a menos 1 aplicado em qualquer yzinho, porque agora, como eu estou aplicando a inversa primeiro é de b para a, né? A inversa é de b para a, né? Se a função é de a para b, a inversa é daqui para lá. Então primeiro, quando eu aplico a inversa, eu estou aplicando nos y's aqui, né? Em relação a f, isso aqui são os y, né? Aqui são os x e aqui são os y's. Então, quando eu aplico a inversa em qualquer y, eu caio de volta no próprio y, cara. Tá? Quando eu aplico a inversa em qualquer y, eu caio de volta nele, ó. Peguei o y, apliquei a inversa nele, tá aqui, f é menos 1 de y, que é o x que eu já sei. Quando eu aplico a f, tem que dar f de x, né? Mas, ao mesmo tempo, também dá f disso aqui, né? Então, e isso aqui é f composto com f a menos 1. Tá? Isso aqui seria muito bom se tu entendesse essa parte conceitual. Só que agora vem aquela pergunta, né? Tá, professor, mas e na prática? E se eu tenho uma função lá, x mais 3, 4x mais 2, como é que eu vou... Eu tenho a lei da função, como é que eu acho a inversa dela? Pela lei. É isso que a gente vai ver agora, cara. Para a nossa alegria. Ontem eu tava assistindo o vídeo. Ontem minha esposa, a gente... Né, eu concedi essa honra, esse prazer, né, na vida dela de fazer ela rever de novo comigo o vídeo do Para a Nossa Alegria. Apareceu lá no Facebook, eu acabei olhando. Ressurgir das cinzas. Então, assim, eu vou agora mostrar como é que faz isso, cara. Agora eu vou te mostrar como é que faz isso. Deixa eu dar um... Agora eu tô armado aqui. Ó. Ah, só que olha aqui, tá sujando tudo. Olha aqui, acabei com o quadro. Puxa, vê se desse lado melhor. Sujei todo o quadro. Hoje eu vou ter que pegar o outro ali pra desfazer a minha. Barbaridade, acabei com tudo. Vou ter que pegar um novo aqui. Agora sim. Agora sim.
Mais ou menos, né? Vou ter que apagar mais umas vezes aí pra... Eu gosto mais do álcool líquido. Tá aqui. Eu tinha um tio também que gostava muito do álcool líquido, acabou morrendo com uma cirrose. Então, fica a dica aí, né? Fica a dica aí sobre o álcool líquido. Ó. Agora, como é que eu faço para calcular isso na lei da função? Então, assim, ó. Bota outro tópico aí. Lei da inversa. Lei da inversa. Tá? Exemplo, vou te explicar por meio de exemplo, cara. Eu vou te explicar por meio de exemplo. Vamos supor que eu tenha f de x igual a 3x mais 2. Tá? E eu quero saber a inversa dela. Cara, por tudo isso que eu já te expliquei, cara, tu já deve ter percebido que a inversa... Tu já deve ter percebido que a inversa é a função que faz o y virar x e o x virar y. Lembra que eu te falei essa frase? Eu te mostrei todo aquele exemplo fazendo, indo e voltando nas coisas. É exatamente isso que vai nos resolver, cara. Porque se eu sei que o y vira x e o x vira y, é só eu trocar as coisas de papel aqui. Como assim? Fica assim, ó. Fica assim, ó. O x vai virar quem? O x vai virar y. E o y... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu até apagar aqui. Já vamos riscar de novo ali, mas não te preocupa. Ó. Isso aqui é o meu y. Não é? E aqui é o meu x. E aqui está o meu x, óbvio. Aqui é o meu y e aqui é o meu... Aqui é o meu x. Para eu fazer a f a menos 1, cara... Para eu fazer a f a menos 1, o que era y, eu vou trocar por x. Então aqui que é o y, o f de x, eu vou trocar pelo quê? O y, ele não vira x. Ó. Então vamos fazer isso funcionar. Na prática é isso aqui, ó. Esse cara, ele vai virar o x igual a 3 vezes. E agora, o que era x tem que virar... O que era x tem que virar y, cara. O que era x tem que virar y. Mais 2. É isso aqui que eu tenho que fazer. O que é y, ó. Isso aqui que é y, ó. Que é o f de x. Isso, o y tem que virar x e o x tem que virar y. Pronto. Agora eu vou isolar esse y. Vai ficar assim, ó. Y igual... Ou melhor, y igual a x menos 2... Tá, x azul, né? X menos 2 aqui sobre 3 e aqui sobre 3. Vai ficar assim, tá? É só tu fazer a conta que vai ficar assim. E esse y azul, cara, esse aqui é que é o f a menos 1. Pronto. Achei f a menos 1, chamando os caras daqui do b de x também, né? Tá aqui, ó. Essa é a lei da inversa, cara. Vamos chamar isso aqui de letra A. Na prática,
Na prática, eu troco x por y e y por x. É só isso, cara. Tá? Conceitualmente aqui te mostrei tudo da onde saiu, de onde veio, para onde vai, do que se alimenta, tá? E aqui eu tô te mostrando na prática como a gente faz. Porque aí se tu entendeu direitinho que eu te expliquei aqui, tu vai perceber que de fato x vira y, o y vira x, né? Então é só trocar um pelo outro que a coisa se resolve, tá? É só trocar um pelo outro que as coisas se resolvem. Acabei botando álcool demais aqui. Vamos fazer a letra B desse exemplo. Fazer letra B. Vamos supor que eu tenha g de x igual a x sobre 5 mais 2. Tá bom? Vamos supor que eu queira saber a lei dessa função, a inversa dela. Vamos supor que eu queira saber g a menos 1, né? A inversa da g. Cara, aqui é o y. G de x é o y. E aqui, obviamente, é o x. Para eu achar a inversa, o onde é y, eu troco por x igual. Onde era x, eu coloco y. E agora isolo esse y, porque esse y aqui é que é o g a menos 1. Esse é o g a menos 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 5 aqui, agora eu vou fazer conta, né? Então vai ficar 5x igual a y mais 10 e o y vai ficar igual a 5x menos 10. Passei o 10 para lá. Ou seja, tá? Achei isso aqui, ou seja, esse cara aqui, ó, esse cara é que é o g a menos 1. Tá? Na prática é isso, cara. Então, se a minha g de x é isso aqui, a g a menos 1 é essa aqui, ó. Com certeza é essa aqui, cara. E depois a gente vai ver que é uma reta, que tem simetria em relação ao eixo, a reta identidade, né? Tá bom? Então esse aqui é o g a menos 1, esse y aqui, ó. Esse cara aqui é o g a menos 1. Né? Lembra? Porque o y, na inversa, o f de x volta pro x, né? O x é o f a menos 1, né? O x, o próprio x é que é o f a menos 1 de alguém. Né? A f a menos 1 é exatamente essa que manda de volta pro x. Então o x é que é o y da inversa. E o y é o x da inversa, porque aí eu tomo, né, no meu diagrama, aqui é que é o meu domínio na inversa. Que seriam os y's, né? Aqui é que na inversa, esses y's na verdade são o x que eu tomo para pegar o cara daqui. O x daqui, que aí na verdade vai virar o y da inversa. Ó, esse y da inversa. Ó, o y vira x e o x vira y. Tá? Último exemplo desse tipo aí, cara, é o seguinte, ó. Último exemplo desse tipo, vou ter que apagar, vou apagar aqui. Isso aqui já deu tempo de tu copiar, né? Ó, fazer uma letra C desse exemplo, que é assim, ó.
fazer uma letra C aqui, seria assim, por exemplo, ó, C. FGH de x igual a x menos 3 dividido por x mais 1, por exemplo. Tá? Qual vai ser a inversa dessa aqui, cara? Qual vai ser a inversa dessa aqui? Bom, aqui obviamente é o x, aqui já está escrito que é x, e aqui é o y. Bom, então é só trocar. Onde tem y eu coloco x, e onde tem x eu coloco y. Vai ficar, onde tem x eu coloco y, vai ficar y menos 3 aqui e y mais 1 aqui. Só que esse menos 3 e esse mais 1 são pretos, né? Menos 3 e mais 1, tá? Menos 3 e mais 1. Tá ok? E agora a gente tem que isolar esse y, cara. Agora a gente vai ter que dar um jeito de isolar esse y. Vai ficar como? Agora deixa eu fazer conta aqui. Vai ficar x, que esse passa para lá, né? E aqui vai ficar uma vez y mais 1 igual a y menos 3. Aqui fica xy mais x igual a y menos 3, né? Agora eu vou passar esse cara para... Não, vou passar esse y para cá e aquele x para lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar xy menos y igual a menos x menos 3. Vai ficar isso aqui, cara. Pode pausar o vídeo, conferir que eu estou passando para um lado, para o outro, somando, subtraindo. E aqui, esse eu passei multiplicando para cá, né? Esse aqui eu passei multiplicando para cá. Tá? Vai conferir que dá tudo certo aqui. Aqui eu vou botar esse y em evidência. Vai ficar y que multiplica x menos 1 igual a menos x menos 3. E agora, até que enfim, ó, vai ficar assim esse negócio, ó. Ó, e agora passando pra cá. Ai, meu pano caiu. Agora passando pra cá, ó. Agora passando pra cá, cara, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho y azul, que multiplica x menos 1 igual a menos x menos 3. É isso aqui, cara. Agora passa esse cara dividindo, fica y azul, né? Que é o y da inversa, igual a menos x menos 3 sobre x menos 1, cara. Ó, aqui o x é azul, né? Eu sempre me esqueço. Ó. Pronto. E esse y azul é o y da inversa. Esse aqui, ó, é o h a menos 1 de x, cara. Que agora o x está sendo tomado no contradomínio, né? Para voltar para... Tá? Então, assim, a lei da inversa fica isso aqui, ó. H menos 1 de x igual a isso aqui, ó. Menos x menos 3 sobre x menos 1. Fica isso aqui. É assim que a gente acha a lei da inversa. Tá bom, pessoal? Então, assim, de função inversa já deu o que eu tinha que dizer pra vocês, tá? Tá tudo certo. Agora, eu não sei quanto tempo tem de vídeo aí, meu. 39. 39. Eu vou falar algumas coisas sobre gráficos de funções, tá? Nos próximos 10 minutos, não tem problema, em 10 minutos eu consigo falar sobre gráfico de funções, tá bom? Não te preocupa. Tá? Então agora tu já teve tempo aí de pausar o vídeo, de olhar direitinho, tá? Então eu quero conversar contigo sobre gráficos de funções, cara.
Tá? E aí eu vou deixar alguns exercícios para ti. Eu vou deixar vários exercícios para ti, sendo mais específico. Aí tem muitos ali que eu posso passar para vocês. Tá? Tem 10 minutos, dá e sobra tempo. Tá, agora não é mais nem função inversa, né? Agora é gráficos. Gráficos de funções, cara. Agora é gráficos aqui. Agora é gráficos de funções, cara. Gráficos de funções é o seguinte, cara. O gráfico da função é o seguinte, tu sabe, né, pela milionésima vez eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B aqui, né? E do x, eu aplico a f nele, fico f de x. E aí a parte importante nisso aqui, cara, agora eu tenho minha função f, né? F de A para B. Aqui o importante, cara, é o seguinte, toda vez que eu associo o x ao f de x, o que que eu formo? Um par ordenado. Eu formo um par ordenado aqui com a coordenada x e aqui com o f de x, que é a coordenada o quê? Y, né? Que no fundo é a coordenada y. E por que desde o início eu estou chamando isso aqui de coordenada? Porque a gente associa esses pares que a função forma a pontos no gráfico. Como assim? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Deixa eu te explicar por meio de um exemplo. Deixa eu fazer essa função contigo aqui, ó. F de x igual a x mais 1, tá? O que acontece é o seguinte, cara. No nono ano tu deve ter tido uma noção dessas coisas de gráficos, né? Deve ter tido uma noção lá. Isso aqui funciona da seguinte maneira, cara. Tu concorda comigo? Ó, lembra que a gente fez aquela tabelinha assim, x aqui, y aqui, que é o f de x, né? Na coordenada y a gente bota o f de x, né? E aí a gente testava valores aqui, né? É isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar esses pares e botar no gráfico. Por exemplo, se eu botar x igual a menos 2, cara, quem é o y? O y é menos 1, porque é menos 2 mais 1. Se eu botar o x igual a menos 1, vai dar menos 1 mais 1, 0. Se eu botar o x igual a 1, desculpa. Se eu botar o x igual a 1, 1 mais 1 vai dar 2 aqui. Se eu botar o x igual a 2, vai dar 2 mais 1, vai dar 3. Então, olha os pares que eu estou formando, menos 2 e menos 1. Estou formando, até estava fazendo de verde esses pares, eu lembro. Eu lembro que eu até estava fazendo de verde isso aqui. Ó, vamos manter aí a nossa coerência cromática. Aqui ficou o par menos 2, menos 1. Aqui ficou o par menos 1 e 0. Aqui ficou o par 1 e 2. E aqui ficou o par 2 e 3. Agora eu pego esses pares aqui, eu podia... Lembra que essa função aqui pode ser qualquer número real, né? O domínio dela é todos os reais. É todos os reais o domínio. Então eu posso testar qualquer número real aqui que vai me dar pares, ou seja, essa função me fornece infinitos pares de números. E se eu pegar a reta real aqui, ó, se eu pegar a reta real aqui e a reta real aqui com um ângulo de 90 graus entre elas e dizer que aqui eu vou marcar os x e aqui os y's, olha como é que fica. Ó, aqui, por exemplo, vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5,
aqui o 6, né? Vamos fazer o 7. E assim por diante. Aqui o menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3, aqui o menos 4, aqui o menos 5. E assim por diante. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante aqui. Aqui para baixo, ó, menos 1 é mais para baixo. Menos 1, aqui o menos 2, aqui o menos 3, aqui o menos 4. E assim por diante. E aí eu posso marcar esses pontos. Como assim? Vamos marcar, ó, aqui nessa função, como é que fica menos 2 e menos 1. Menos 2 no x. Tá aqui. Eu encontro com o menos 1 do y. Ó, eu encontro esse com esse. Tá aqui, ó. Tá ali esse ponto. Menos 1 com 0. Menos 1 no x e 0 no y. 0 é quando eu baixo do menos 1, aqui é 0. Então tá aqui, ó. Tá aqui o outro ponto. O outro ponto é 1 e 2. 1 no x, ó. 1 no x e 2 no y. Entendeu? A gente cruza eles assim, ó. O 2 vai no 3. Então o 2 no x vai no 3 aqui no y. E assim por diante. Vamos botar aqui, ó, 5. Em quem que o 5 vai? O 5, se eu botar 5 aqui, o y, o f de x, ó, se eu botar 5 aqui, por exemplo, no x, 5 mais 1, 6. Então eu vou formar o par 5 e 6. Então o 5 aqui, ó, o 5 vai dar aqui no 6, ó. O 5 vai dar aqui no 6, ó. Tá? No caso dessa lei, dessa função aqui, tá? No caso específico da lei dessa função, cara, tá? Isso aqui, se eu for substituindo os pontos, por exemplo, se eu botar um meio aqui, ó, se eu pegar 1,5, desculpa, se eu pegar 3 meios aqui, que é 1,5, tu vai ver que ele vai dar bem aqui no meio, ó. 3,5 mais 1 dá 5 sobre 2, que tá aqui, ó, é 2,5. Dá 5 sobre 2 mesmo. Entendeu? Se eu substituir, tu vai ver que no fundo, cara, isso aqui, ó, tu vai ver que o gráfico, nesse caso específico, ó, o gráfico disso aqui vai dar uma reta. Aqui pegando no 1. Esse 1 aqui, depois tu vai ver que é o mesmo esse aqui. Tá? Então se eu pegar, por exemplo, o 4 aqui, cara, com certeza, ó, o 4 vai aonde? O 4 vai no 4 mais 1. 4 vai no 4 mais 1, que é 5. Tá aqui, ó, bem certinho. Na verdade, aqui. Ó. Tá aqui, ó, bem certinho. Meu desenho ficou relativamente bem feito. Ó. Ficou razoavelmente bem feito. Então é isso, cara. É assim que eu estabeleço a relação entre os pares e o gráfico. Então eu vou pegando esses pares todos e vou substituindo e vai dar um gráfico. Algumas vão ter gráfico estranho, né? Algumas vão ter um gráfico estranho. Algumas vão ter um gráfico, sei lá, assim. Outras vão ter um gráfico assim. A gente vai estudar esses aqui esse ano. Vai ter outras que vão ter o gráfico assim. Na verdade, para cima aqui, né? Assim. Assim. Por quê? Porque eu peguei a lei da função, peguei os pares que ela forma e fui substituindo aqui no gráfico. Dá isso aqui, ó. Aí vai dando, se eu juntando os pontos,
dá esses desenhos aqui, cara. Dependendo do que dá, da lei da função, cara. Tá? Aí tem umas que vão ser tipo assim também, ó. Tem umas que às vezes tem um ponto aqui, ó, tem um lugar aqui que tipo ela vem daqui, explode aqui, aí vem daqui também, faz assim. Aí aqui não existe, aqui ou vai para mais infinito ou vai para menos infinito, tá? Tem vários tipos, claro que essas aqui, ó, tipo essas duas aqui são mais complicadas. Isso aqui a gente estuda lá depois na faculdade, ou tá muito de vez em quando no final do ensino médio. Essas aqui sim, essas aqui a gente pode ver esse ano. Aqui é mais ou menos uma função quadrática, aqui é a função cúbica, tá? Isso dá pra ver esse ano. Mas então é isso, cara. E assim, o que mais eu teria pra te falar vale mais a pena eu falar na hora de corrigir os exercícios. Eu vou deixar exercícios pra ti sobre isso, né, sobre inversa, sobre todas essas coisas, sobre gráficos, e vou discutir os exercícios de gráficos contigo, que aí eu acho que tu vai aproveitar melhor do que eu ficar fazendo exemplos aqui. Já te expliquei como é que funciona, eu pego os pares e jogo no gráfico, é isso aí, não tem outra explicação, tá? E aí, né, aqui tu sabe que é o X, aqui é o Y, né, o que bate aqui, ó, é o Y, os que batem aqui são o X, né, o domínio é a imagem, ou domínio contra domínio, né? E aí, depois nos exercícios eu vou conversar melhor contigo sobre essa parte. Tá bom, pessoal? Vou encerrar a aula por aqui. Até mais, então. Até a próxima.